de Demilson Carvalho, você ouvirá agora Luz para o Mundo, a verdade que ilumina a mente sincera. Servos de Deus, a buzina tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Servos de Deus, a buzina tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, Jesus voltará. Alô, pessoal, a paz do nosso Deus, diretamente aqui por Demilson Carvalho. A paz vem do nosso Deus e não da minha pessoa. Também receba esta paz, que você então tenha essa paz e quem sabe a partir deste programa mais compreensão acerca da bendita paz que o nosso Deus nos oferece. E agora, em Luz para o Mundo, Escola Bíblica Dominical. Eu amo a Bíblia preciosa, pois seu valor é sem par. Tesouro assim não há para mim, oh, nada pode igualar. Jamais abandono a Bíblia, a bela, belíssima Bíblia. Jamais abandono a Bíblia, que tão preciosa é pra mim. A reforma protestante europeia, no início do século XVI, conduziu, não por querer, mas conduziu indiretamente ao desmembramento de duas igrejas, a princípio duas, as quais são de fato historicamente protestantes. Então, duas igrejas serem expulsas da Igreja Católica Apostólica Romana, excomungadas. É claro que não havia uma igreja, quanto mais duas igrejas, para serem excomungadas da Igreja Católica Apostólica Romana.
A igreja era única, a igreja católica ainda é única, católica, única, abrangente. Devemos isso, digo historicamente, eu não estou elogiando, muito menos recriminando, a dois reformadores europeus, Martinho Lutero, a partir de Wittenberg, Alemanha, e o suíço, na Suíça e na França, João Calvino. E também quanto à Escócia, a outro reformador, John Knox. Graças a esses dois, porque João Calvino, tendo 17 anos de idade, leu escritos do Martinho Lutero, ficou impressionado. E foi isso que levou a desenvolver, então, as suas teses, suas pregações, seus escritos, com base em Martinho Lutero, de modo que, indiretamente, Martinho Lutero é responsável pelo surgimento da igreja presbiteriana, mas de fato, primeiramente ou principalmente, luterana. Detalhes não completos, claro, eu levaria uns 10 programas, gastaria não, uns 10 programas disso, então ficaram claros no domingo passado. Bom, Concílio Ecumênico Vaticano II. No domingo passado eu expliquei algo bem resumido sobre o chamado Concílio Vaticano I, que obviamente passou a ser intitulado, enumerado Vaticano I, após a realização do Concílio Vaticano II, elementar, não básico. Então, a Igreja Romana, através do Papado Romano, sua chefia, já realizou 21 concílios, chamados pela Igreja Católica de ecumênicos. Eu tenho aqui num livro muito bom da Igreja Católica, então, as datas, os porquês e tudo que foi decidido em tais concílios, 21. Os dois últimos foram então, Vaticano I, Vaticano foi realizado na cidade do Vaticano. Eu não concordo com tal nomenclatura porque é cidade, então não podemos chamar de o Vaticano, sim a cidade do Vaticano, mas vou na onda aqui por enquanto porque o assunto não é tanto gramatical, um pouco, mesmo assim prossigo. Então ocorreu o Concílio Vaticano I, Papa Pio IX, 1639, 1670, durou quase 2 anos. Depois o Vaticano II, que foi conduzido por 2 papas, aquele da abertura, como expliquei com datas e tal, João XXIII morreu, depois Paulo VI completou o Concílio Ecumênico Vaticano II. Então durou de 1962 a 1965, isso sim. O primeiro então, Vaticano I, de 1869 a 1870. No Concílio Vaticano I, o Papa Pio IX proclamou a sua infalibilidade. Alguns bispos cardeais protestaram terrivelmente, mas foram vencidos. A maioria aprovou, questão política e tal, não tanto teológica. Então foi decretada na 4ª sessão do Concílio Ecumênico Vaticano I, então apenas Concílio Vaticano não, o dogma da infalibilidade papal. Na 4ª sessão daquele concílio, no dia 18 de julho de 1870. Pio IX também decretou o dogma da Imaculada Conceição, ou seja, que Miriam, Maria, não teve pecado, senão ela não poderia ser a mãe biológica do Cristo. Errado, claro, mas o meu objetivo neste programa não é desmentir tais heresias, isso posso até ficar devendo para outra ocasião, posso demorar um pouco, aguarde. Sempre aqui, Demilson Carvalho, diretamente aqui da minha residência, estúdio próprio, para a Unidade FM São Paulo, a 1.100 quilômetros de distância. Unidade FM 96.5, que alcança São Paulo, Grande São Paulo e além, um universo de mais de 23 milhões de pessoas. Óbvio que não é todo mundo que está com o rádio ligado. Às vezes até a dona da rádio, diretora, não está ouvindo a rádio por compromisso, não fica ouvindo a rádio 27 horas por dia, não é isso? Óbvio, isso é natural, compreensível. Mas aumenta muito. A audiência da Unidade FM, desde 6 de fevereiro passado, e de modo particular, nosso horário, que por enquanto é o único, não? Luz para o Mundo está reinando supremas domingos, segundo programa do domingo, por enquanto. Mais igrejas virão, quer dizer, eu não sou igreja, apenas um indivíduo. Este programa não é feito por uma igreja, nem amando da igreja, nem patrocinado pela igreja. Eu sou membro de uma igreja, mas o programa é particular, uma vocação que Deus me deu. Deus e amigos colocaram no rádio de São Paulo, Rádio Morada do Sol AM 1260, na sexta-feira, 13 de novembro de 1987. Passei por fora a rádio de São Paulo, até ondas curtas e tal, para as AMs e várias FMs, Avenida Paulista, e prosseguimos, não? Agora, Avenida Paulista,
Unidade FM 96.5. Deus seja louvado. E muito obrigado a você, membro da MAR, que de fato ama Deus e a Bíblia, e percebe a importância de um programa como este, na Unidade FM, e para Grande São Paulo, muito além de Grande São Paulo, claro, quinta cidade mais populosa do mundo, mais de 22 milhões de habitantes, a Grande São Paulo, capital e região metropolitana. Deus seja louvado. Então, sobre o Concílio Vaticano II, o primeiro já preparou o terreno, porque era o desejo de alguns papas, desde antes, estabelecer o ecumenismo, o projeto do ecumenismo, ou seja, trazer de volta os ritos, ainda na época do Concílio Ecumênico Vaticano I, os tais hereges, desmembrados do catolicismo romano, por divergências teológicas, administrativas, quanto ao poder do Papa, infalibilidade e tal. Irmão, hereges. O Concílio Ecumênico Vaticano II tem aqui os documentos, passou a intitular os protestantes de irmãos separados. Melhorou. Uma tática evangelística para atrair protestantes de volta à mãe, a si, a barca de São Pedro, fora da qual diz ainda, documentos católicos oficiais, também antigos, tem aqui muitos deles, dezenas, fora da qual não há salvação. A Igreja Católica proclama isso ainda infalível, que não peca, jamais pecou, como igreja. Quando o Papa proclama um dogma, fala ex-cátedra, em termos de fé, pode sair como pessoa. Assim quer a Igreja Católica, mas não eu. O Papa é infalível, desculpe, Deus é infalível, mas o Papa é falível, eu sou falível, somente Deus não falha. Alguém diz, mas aquela ali tal igreja, ele é um homem de Deus, não duvido, concordo. Só que o homem do nosso Deus é falível, falha, erra, sujeito às mesmas paixões e esses profetas, Elias, etc., João Batista e tal. O Deus do homem é infalível, não erra. Então eu não confio em Papa, eu não confio no pastor da minha igreja, Adventista Sétimo Dia, eu sou adventista há mais de 52 anos, segundo milímetros, eu confio, respeito, ouço pregação. Se erra, eu desaprovo, eu não crio confusão na hora, pregação no culto, não. Depois eu procuro dialogar com a pessoa, com educação, misericórdia e compreensão, porque sou falível também. Não confio em homem algum, é bíblico, não é amigo, não é amiga. Jeremias 17, versículo 5. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne humana o seu braço forte, aparta o seu coração de seguir ao Senhor. Não temos que seguir a Bíblia, agora respeitar o líder. O católico tem sim que respeitar o padre, o bispo, o cardeal, o papa. Agora deu um 14, alguns dias, não. O evangelho tem que respeitar, para ter um reverendo, e se deu o pastor, coisa assim, professor escola dominical, professor teológico. Porém, o principal é que a pessoa conheça mais e mais a fundo a Bíblia, porque temos todas as verdades atinentes ao processo de salvação do pecador na Bíblia. Determinações do Concílio Vaticano II para trazer de volta ao seu de si os irmãos separados. Sim, lembrando, o Papa João Paulo II, desde os seus primeiros discursos, 6 primeiros, então mudou a linguagem, a nomenclatura, passou a chamar protestantes de não mais irmãos separados, e sim de caríssimos irmãos em Cristo. E a questão isso é terrível, é importantíssimo. As determinações, os projetos do Concílio Ecumênico Vaticano II se concretizarão? Bom, alguém aí deve saber que eu sou, além de jornalista, escritor, professor de Bíblia e religião, vaticanólogo, papólogo, heresiólogo e tal, historiador, em nome do meu profundo e honesto, claro, justo conhecimento, cultura enormíssima sobre isso, digo, não conseguirão, não, jamais. Como até relatei já no final, quer dizer, nos minutos finais, não? Desde o programa do domingo passado, repito que a Igreja Presbiteriana não voltará a ser católica romana, não fecharão seus templos, o pastor dizendo ali, o reverendo, não. Agora acabou aqui, presbiteriano, já era. Voltemos todos ao seio da mãe, de onde nunca deveríamos ter saído. Vamos confessar nossos pecados ao Padre e não mais diretamente a Deus. Na confissão auricular do confessionário, vamos adorar, venerar Maria, vamos cultuar imagens e tal. Vamos respeitar a infalibilidade do Papa. Vamos pedir perdão ao Papa por termos saído da Igreja Católica. Não nós, atuais, mas no tempo lá do Martim Lutero, João Calvino, John Knox. A Assembleia de Deus, por exemplo, que saiu originalmente da Igreja Batista, não voltará à Batista tradicional. Aqui na região, não é crítica, relatório. Há uma igreja ali em Rialma, aqui no centro de Goiás, chamada Aliança do Senhor. Foi onde é mesmamente um indivíduo que tornou-se pastor da Igreja Batista tradicional, fica ali.
aqui na cidade onde eu moro, Sério, Goiás. Nós corintianos assim, a Igreja do Brasil para Cristo não voltará à Assembleia de Deus, porque Manuel de Melo, missionário, desculpe, Manuel de Melo, meu amigo, me ouviu em São Paulo, Raimundo do Sol, durante 8 anos, ele é a esposa dele no seu sítio em Atibaia, morreu em Cristo, quer dizer, dormiu em Cristo, morreu há muitos anos em São Paulo, Manuel de Melo, missionário, desculpa, Manuel de Melo. O Brasil para Cristo são da Assembleia, não voltará à Assembleia, não volta. A vez que o namorado volta ao namorado, a namorada volta ao namorado, o marido separou-se, volta a esposa, ou a esposa ao marido, não voltarão ao seio da madre, da mãe, católica romana, não. Então, como fica o projeto ecumênico Vaticano II? Não fica, ou seja, fica parado, não conseguirão, exceto, se como afirmei no domingo passado, com expediente de causa com base, se as fogueiras da Inquisição Papal forem acesas, se restituírem as ações do Tribunal do Santo Ofício, do Tribunal Inquisitorial, porque eu não disse restituir o tribunal, porque ele existe, parou de queimar cristãos nas estacas papais da Inquisição, Tribunal do Santo Ofício, que julgava hereges e ordenava o assassinato, o homicídio de famílias inteiras, aos milhares de milhares, na Europa, inclusive no Brasil, desde 1624, Papa Urbano VIII, Dom João VI e tal. Dom João VI comprou do Papa Urbano VIII, de Portugal, o Dom João VI, que mandava no Brasil, invadiu essa terra aqui, não era Brasil, claro. Então Dom João VI comprou do Papa Urbano VIII o direito inquisitorial do Brasil e poucos dias após, já instituíram a Inquisição no Brasil. Começou por Pernambuco, espalhou-se por todo o território nacional, 1624, e durou até precisamente 24 de fevereiro de 1891, quando houve separação entre religião e Estado, processo que iniciou-se firme na proclamação da República, General Marechal Deodoro Fonseca. Eu sou Fonseca, que salvo veio de lá. Na verdade, Fonseca vem da cidade de Pompeia, do antigo Império Romano Ocidental, desde Anso Cristo. Eu sou Demilson Fonseca Carvalho, até emocionado, mas não importa. Não tem interesse em cavar, descobrir minha raiz genealógica, não importa. Eu sei que eu venho do Adão e da Eva, e também da Arca de Noé, porque eles não estavam lá na Arca, claro. Mas Noé estava, viemos do Sem, enfim, de algum pessoal lá, não é? Família de Noé. Mais certeza, Sem, não, detalhes assim. Um dos 3 filhos de Noé. Brasil. E então, não conseguirão cumprir determinação do Concílio Vaticano II. Mas alguma coisa, voras, não, foram feitas para agradar protestantes. Por exemplo, eu tenho 72 anos de idade, não é exemplo, é real. Alguém aí com a minha idade, ou talvez 65 e tal, e com certeza, talvez a maioria dos meus ouvintes, alguém deve lembrar-se que, mesmo sem ser católico, eu nunca fui católico, mas eu sei que era assim. Tem documentos, sou escritor, conheço o assunto. Então, até 1962, os padres rezavam a missa para os católicos nas paróquias, mesmo no Vaticano e tal, basílicas, catedrais, em latim, de costas para o povo, não se virar para o povo. O povo era pecador demais, não merecia ver o padre feito na missa, muito menos seu vernáculo, sua língua materna, no caso Brasil português. Já no início, o Concílio Vaticano II, Papa João XXIII determinou que os padres parassem de rezar, de dirigir missa em latim, e que se virassem para o povo, e cada padre então passasse a rezar a missa na língua do povo, no caso Brasil português, Estados Unidos até inglês, Uruguai e castelhano, e assim por diante, por assim eu prossigo. Outro ponto é terminado pelo Concílio Vaticano II, que os padres deixassem de usar a batina em público, que utilizassem roupa comum, mas de preferência ternos, paletó e gravata, como pastores protestantes, como presbiterianos batistas e outras igrejas, metodistas, luteranos e tal. E assim foi feito. Por isso é que raramente você vê um padre na rua, ou na feira, no mercado. Vê quando eu conto um padre no mercado aqui em Séries, o Mercafrutas, padre Séries, Ligialma também, mercado. É como uma pessoa como já não usa até paletó e gravata, não de camisa, vê camisa curta. Você vê para algum detalhe que é padre. E assim querem agradar os irmãos separados. Lembrando que, durante 1260 anos, especialmente na Europa Ocidental, em países como Inglaterra, Alemanha, França, Portugal, Espanha, Suíça e tal, e nos países da Europa Ocidental, então durante 1260 anos, não um povo católico comum, que não tem culpa e não tinha culpa,
Mas a liderança, o papado romano, manteve acesas fogueiras, chamadas as fogueiras da Santa Inquisição Católica Romana. Repito, não pelo povo, e sim pela chefia, Tribunal de Santo Ofício, Tribunal Inquisitorial, etc. Tais fogueiras apagaram-se na Europa a partir da Espanha em 1773. No Brasil, isso vigorou, quer dizer, a Inquisição no Brasil, de 1724 a 1891. Só que nenhum cristão protestante, calvinista, presbiteriano e coisas assim, e outros mais, depois batista, metodista, nenhum cristão evangélico, nenhum cristão protestante foi queimado em estaca papal no Brasil. Eram levados em navios, por onde navios abaltados, de hereges protestantes, para Porto, Portugal, lá que queimaram uns 512, conforme a doutora Anita Lovinsky. Eu tenho aqui matéria dela, da revista Manchete, não existe mais, de Turo Blocker. Eu tenho aqui a revista, datada de 30 de março de 1987, página 30 a 37, chamada de capa A Inquisição no Brasil, uma história de horror. Então, vigorou a Inquisição na Europa durante tanto tempo. E a pergunta é, isso poderá voltar a acontecer? Alguém conhece profundamente e interpreta com honestidade Daniel e Apocalipse? Tá, livros esplêndidos da Bíblia, toda a Bíblia é esplêndida, mas estou me referindo a Daniel e Apocalipse. Alguém acredita que isso voltará a acontecer? Então, se reacenderem as fogueiras papais, então forçarão presbiterianos, luteranos e outros, mesmo pentecostais que não saíram da Igreja Católica, saíram especialmente da Igreja Batista, e neopentecostais, Assembleia de Deus, também Batista e outros. Então, se forçarem através das fogueiras, há certeza que a maioria negará a fé. A maioria negará a fé. Abjurará, se retratará. Temos que estar firmes na Bíblia. A lei do nosso Deus na graça, nosso Pai Celestial, seguindo firmemente com orações, confissão de pecados, com humildade plena, o estreito caminho pelo qual, e é o único, Deus nos conduz à vida eterna. Não há outro caminho, o caminho é Cristo. Aqui o caminho, no caso de vereda, é simbólico, o caminho é Cristo. Trilhar o caminho diariamente, mentalmente, fiéis à Bíblia, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Eu tenho aqui vários livros, vários documentos. Eu não estarei lendo trechos do mesmo tempo, não permite. Eu pretendo encerrar esse assunto hoje, próximo domingo, voltar ao assunto da destruição no fogo eterno, daquelas 4 cidades, lembra-se, Sodoma, Gomorra, de mais Zeboim. E se existe alma imortal, ou se a alma imortal, se é uma pessoa, coisa assim, próximo domingo, voltarei a esse assunto. Eu tenho aqui, por exemplo, Edições Loyola, Igreja Católica Romana, documentos pontifícios, carta encíclica, Ut Unum Sint, João Paulo II. Nessa carta encíclica, João Paulo II, baseando-se no Conselho Ecumênico Vaticano II, faz que graves ameaças aos irmãos separados, caríssimos irmãos em Cristo, deixando claro que é desejo ardente, é desejo irreversível da Igreja Romana, trazer de volta, para voltar a ser católicos, os irmãos separados, os caríssimos irmãos em Cristo. Está aqui o livro, não li ponto algum, porque já leteu bastante. Agora, tenho aqui, irmãos, também Edição Loyola, este documento, Congregação para a Doutrina da Fé, porque o Tribunal de Santo Ofício mudou o nome para Congregação para a Doutrina da Fé. O cardeal Ratzinger, junto ao Papa João Paulo II, era o prefeito deste Tribunal da Inquisição. Foi ele quem pediu minha prisão em São Paulo, também com o Papa João Paulo II, CNBB, Clube Metropolitano de São Paulo, fiquei 15 dias preso, terceiro DP, só porque eu explicava o Apocalipse na Praça Sé. Não cometi crime algum, não estou reclamando, uma bênção. Fui absolvido, 15 dias preso, saí 2 vezes do Jornal Nacional da Globo, coisa assim, em 1995, fui absolvido. Juízes perceberam que eu não cometi crime algum, eles me elogiaram, dizer que eu sou um cidadão muito culto, educado, cristão, e que não merecia ser assim, injustiçado por calúnias, injúrias e difamações. Está aqui o documento, Declaração Dominus Jesus, sobre a unicidade e universalidade salvífica de Jesus Cristo e da Igreja. Neste documento, o Papa João Paulo II afirmou que somente na Igreja Católica Romana existe salvação, e que fora dele possam existir elementos bons, mas não há salvação em igreja alguma fora da barca de São Pedro, a Igreja Católica Romana. Discordo, não é o que diz a Bíblia. Igreja alguma salva pecador. Igreja alguma morreu na cruz para salvar pecador algum. Nunca um Papa morreu na cruz para salvar pecador. E se morresse, estaria perdido, porque seria então suicídio e não salvaria a pecador algum. Outro livro aqui está em minhas mãos, de Gabriele Cipriani, Edições Paulinas, Curitiba, Paraná. Itinerário Ecumênico de João 3. Rapaz, moço também, família toda aí.
o que está nesse livro aqui, concernente ameaças a irmãos separados que não voltarem para a Igreja Católica, por enquanto, ninguém está sendo preso, queimado, mas caminha-se para isso. Itinerário Ecumênico de João 23. Mais um livro, este aqui é antigo, foi escrito antes da inauguração do Concílio Ecumênico Vaticano II. Está aqui o livro, muito antigo, editora Mestre. Desculpa, editora Mestre Lu ou Yu, sei lá. Editora Mestre, enfim. Concílio Ecumênico Vaticano II. Aqui também as sentenças terríveis, consciência ao desejo ardente, ao plano irreversível do Papa, de cada Papa, de 1962 para cá, para unir todo mundo sob os auspícios da Igreja Católica Romana. A pergunta persiste, conseguirão? Já digo, não. Bom, falando em Papa João Paulo II, o livro aqui está. O Papa que veio de longe. O Papa J. Alves, J. Ponto, pode ser Joaquim, José, não sei. J. Alves, Edições Paulinas, Curitiba, Paraná. Acabei de abrir este livro, na página 75. De tanto ler isso lá na Praça da Sé, quando lá expliquei o Apocalipse durante 12 anos, de 1987 a 1999, então, decorei, mas lerei. Está aqui na página 75. Bom, delegações de 200 religiões, igrejas evangélicas, protestantes, pentecostais, compareceram na homenagem da posse, para a homenagem da posse do Papa João Paulo II, no domingo 22 de outubro de 1978. Mas leia como está aqui. Na tarde daquele mesmo domingo, 22 de outubro, no caso 1978, João Paulo II recebia delegações de outras igrejas e organizações cristãs. O Papa lhes disse que, abrindo aspas, o esforço da Igreja Católica no movimento ecumênico, como foi solenemente expresso no Concílio Vaticano II, é irreversível. Prossigo e repito. O esforço da Igreja Católica no movimento ecumênico, como foi solenemente expresso no Concílio Vaticano II, é irreversível. Depois de receber cada uma das delegações, o Papa endereçou suas palavras aos dirigentes das igrejas cristãs, dizendo: caríssimos irmãos em Cristo, desejamos começar por agradecer-vos do fundo do coração por teres vindo aqui hoje. A vossa presença testemunha de fato a nossa vontade comum de estabelecer entre nós laços cada vez mais estreitos e de ultrapassar as divisões herdadas outrora, divisões que são, já o dissemos, intolerável escândalo. Divisões que são, já o dissemos, intolerável escândalo que dificulta a proclamação da boa nova da salvação dada em Jesus Cristo e o anúncio da grande esperança e da libertação de que tanto precisa o mundo de hoje. João Paulo II rompeu as barreiras de um governo comunista, transpôs as portas do Vaticano e derrubou muralhas seculares. A pergunta persiste. Todas as igrejas protestantes, luterana, derivadas como Batista, Metodista, Assembleia de Deus, Pentecostal e assim por diante, tem por si, passarão a serem católicas fechando seus templos? Já digo não. Não sou representante delas, porém digo não. Porém, se decretarem, e está no Apocalipse, está, que todo mundo adora a primeira vez que o ferido mortal estará cicatrizado, curada, e que receba na fronte, é simbólico, ou na mão direita o sinal da besta, então as igrejas, além da igreja católica, permanecerão abertas, os templos abertos, reuniões, escolas dominicais, isso, aquilo, etc e tal, cursos teológicos e tal. Porém, a maioria negará a fé e aceitará o simbólico sinal da besta na testa, ou seja, no corte pré-frontal ou na mão direita. Isso é simbólico, no outro dia explicarei, hoje não, apenas prossigo. Então aqui mais documentos. Revista Veja, 22 de junho de 1994, página 56. Lerei breves parágrafos, porque o tempo urge. Religião, hora de assumir. Papa amplia meia culpa e propõe aos cardeais que igreja admita excesso do passado. Referência aqui aos pedidos de perdão em 94 discursos pelo mundo, do Papa João Paulo II ao mundo, pelos terríveis crimes, assassinatos, homicídios, da Santa Inquisição, nas fogueiras papais, das estacas, Tribunal de Santo Ofício, culpa da chefia papado romano e não do povo comum. Bom, eu anotei aqui, sinal a caneta, 4 parágrafos importantíssimos, mas o tempo não permite que eu leia todos, apenas o último aqui.
João Paulo II quer que a igreja entre cabeça erguida no terceiro milênio. Numa mão leva a bandeira da conversão, na outra a da reconciliação. Quer reunir-se com os líderes ortodoxos e protestantes em Jerusalém, na esperança de que, diante do juízo final, todos os cristãos possam apresentar-se unidos, como no início da igreja. Não conseguirá, não conseguirão. Aqui em 1994, estamos em 2025, não conseguirão. Porém, se for decretado que todos recebam na fronte da mão direita o sinal da besta, como está no Apocalipse, o mundo inteiro se admirará, vendo a besta que era e já não é, filho mortal escatizado, sua sétima cabeça, e dirá: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E adoraram-na todos os que habitam na terra, todos não conversos, que não terão nomes, e da vida do Cordeiro. Adorarão a besta pela recepção da guarda do domingo, etc. Bom, eu tenho aqui os 2 livros, nos quais o Papa pediu perdão ao mundo, em 94 discursos, viajando pelo país, pelo mundo, desculpa. No Brasil esteve 4 vezes, Estados Unidos 4 vezes. Memória e Reconciliação, edição em Loyola. Outra edição em Paulinas. Quando o Papa pede perdão, tudo que eu acabei de falar está aqui, muito mais aqui, etc. Bom, eu tenho aqui, com base na declaração concernente a qual fui referência há pouco, Dominus Iesus, que fora da Igreja Católica de uma salvação, a página inteira, não recorte de jornal, perde a credibilidade. Do antigo jornal agora, da Folha de São Paulo, morei lá por 33 anos, quarta-feira, 6 de setembro do ano 2000, página 15. Matéria incrível, impressionante, super, mega, hiper, impressionante. Eu não vendo esse jornal por 10 mil reais, olha que eu preciso de grana, não vendo. Aqui, igreja reafirma superioridade. Resumindo aqui a matéria, se jornalista também, tendo bem de matérias jornalísticas. Um bom jornalista, larga experiência. Então aqui se diz claramente que não se admite que tais igrejas continuem separadas da igreja católica, e que fora da igreja católica não há salvação. Porque a pessoa tem que confessar seus pecados ao padre, e o Papa João Paulo II, no outro documento que eu poderia ler no outro dia, diz que é impossível que a pessoa seja perdoada e indiretamente a Deus, isso é proibido. Mesmo evangélicos têm que dirigir-se ao padre, confessionário, ele confessar os pecados para ser perdoado e salvo. Deus me livre e tem livrado. Quando vou chegar a uma paróquia católica, não desprezando o povo, por amor ao povo mesmo, ali me ajoelhar diante do padre e confessar meus pecados, a quem de repente posso ser mais puro de pecados ainda. E assim tem sido, todos somos pecadores, jamais confessar somente a Deus. É o que está na Bíblia. Está na Bíblia. É a sagrada palavra do nosso bondoso Pai Celestial. Tenho aqui também algumas matérias, como da antiga revista Grandes Acontecimentos da História, 1973, está aqui. Horrores da Inquisição. Leia somente que a parte do cabeçalho da matéria, para assim dizer, da abertura da matéria. Horror da Inquisição. Editora 3, número 8, 1973. A crueldade do homem contra o homem parece manifestar-se com mais ferocidade quando é exercida em nome de ideais supostamente nobres. Assim foi com a Santa Inquisição, uma Inquisição papal que durante a Idade Média e os primeiros séculos dos tempos modernos pretendeu combater heresias, feitiçaria e outros desvios com os mais brutais e requintar os processos, perseguição e tortura. O que se fez para salvar vidas bastaria para encher o inferno. A ideia deles aqui da matéria, editora 3. Então, caminhando já para a conclusão disso. Qual é o meu pensamento sobre o Papa, cardeais, autoridades eclesiásticas da Igreja Católica? É o mesmo pensamento do nosso Deus. Eu não sou Deus, apenas servo do nosso Deus. Pensamento de amor, graça, misericórdia e compreensão. Qual é o meu pensamento sobre os protestantes, evangélicos, pentecostais, neopentecostais e outros tais? É o mesmo que está na Bíblia, que Deus ama o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O meu amor, o meu carinho ao povo católico romano e por tabela ao povo protestante, não tanto pentecostal, não pentecostal total, povo evangélico e tal. Mesmo a quem é ateu, ator, trabalha todo mundo. O meu carinho através de um representante da Igreja Católica, que canta muito bem, é um hino sensacional, oração de cura. Para o Joãozinho, você é convidado para participar aqui, Unidade FM 96.5, Demilson Carvalho, programa Luz para o Mundo. E eu sou adventista por dia, sem preconceito, sem discriminação. Pode cantar para o Joãozinho, louvando o nosso Deus, sua oração de cura. Todos precisamos dessa cura do nosso Pai Celestial para nossa salvação.
com teu poder. Toca, Senhor, toca, Senhor, com teu amor, Tira toda mágoa que faz alguém chorar. Tira todo ódio, ensina a perdoar. toca, Senhor, com teu amor, Cura do pecado, te lava com perdão. Faz das nossas pedras um novo coração. toca, Senhor, com teu amor, toca nossos lábios e o nosso interior. Vamos te louvar, Jesus, com muito amor. Toca, Senhor, com teu amor. Se inscreva no meu canal no YouTube, porque este programa estou fazendo pelo meu perfil Facebook, Demilson Carvalho. Daqui a pouco estará, daqui uma hora mais ou menos, no meu canal no YouTube intitulado Apocalipse 666, Demilson Carvalho. Recomende esse canal aos seus amigos, contatos e tal. Apocalipse 666, Demilson Carvalho. Os programas fazem em rádio, posto neste canal. Apocalipse 666, Demilson Carvalho. Anote meu WhatsApp e prometa ajudar-me financeiramente com ao menos R$10 por mês, 20, 30 ou mais, senão eu não poderei estar aqui a partir do próximo mês. É sério, é urgente. Anote meu WhatsApp, contate-me. Diga, eu vou ajudar com tanto, não quero que este programa saia da unidade FM 96.5. Meu WhatsApp é este, DDD 62, DDD 62, aqui de Séries, Goiás. DDD 62, números são 999660611. DDD 62, números são 999660611. Por prestação, anote, DDD 62, 999660611. Pela graça de Deus, Demilson Carvalho voltará no próximo domingo com mais um programa Luz para o Mundo, abrindo e explicando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada.